Olá, boa noite. Olha só, ela acabou de chegar. Aí. Ah, mas elas vieram correndo. Aí. Olha. Já vamos começar logo, logo, logo. Pessoal, eu gosto de pontualidade, eu gosto do pessoal que é pontual. Só que chega no horário. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu tava comentando que eu gosto de pontualidade. Tem que ser, sabe? Aquela coisa tem que, né? Mas é legal. Apesar que às vezes, né, acontece de alguns, né? Algumas coisas, alguns imprevistos acontecerem, até porque imprevisto tem esse nome, né? Imprevisto, né? Não se espera que aconteça. Mas enfim, é uma satisfação estar contigo aqui, Camila. Eu vou iniciar então essa 22ª edição do Bate-Papo Cultural, né? Que é um programa que eu faço para a disciplina de estágio supervisionado da Unirita, jornalismo da Unirita. E caiu um negócio aqui. E a gente, na verdade, a gente digamos assim, é provocado pelo professor, né? Para elaborar um produto jornalístico. E aí eu pensei, sempre gostei de ouvir as pessoas falarem, conversar, sempre gostei de ouvir histórias, né? Até que a minha primeira graduação é história. E aí nada melhor do que pensar no quê? Num programa de entrevistas, né? Então, de setembro para cá, eu já entrevistei inúmeras pessoas, sigo entrevistando até o final do mês de dezembro, mais ou menos, e hoje eu tive a satisfação do teu convite, de aceitar o meu convite, né? E hoje eu vou conhecer Camila Diesel. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Que legal, muito legal essa iniciativa. Acho que é sempre muito válido conversar, escutar, né? Eu sou muito assim também, gosto muito de ouvir as histórias, de entrevistar, de perguntar. E tô feliz de estar aqui. A gente acabou tendo que adiar, né, em função que eu peguei Covid e tal, mas agora a gente está 100% e agora é só alegria, só conversa boa. Alegria. Sim. Na realidade, uma das perguntas que eu vou te fazer é justamente sobre a questão da Covid, né? Eu vou querer saber como é que foi esse período todo, como é que a coisa se deu. Mas, inicialmente, Camila, eu queria que tu fizesse para mim, me contasse uma biografia, né? Como é que tu começou, né? Como é que é a tua formação, como é que tu chegou até aqui nessa condição de jornalista cultural, né? Da Guaíba. Bom, eu sou do interior do estado, eu sou do Vale do Taquari, uma cidade chamada Teutônia, e nasci em 1988, então eu tenho hoje 32 anos. E sempre fiz teatro, cantava, dançava, fazia parte de grupos de atividades, assim, fiz patinação, balé, de tudo um pouco, assim, e sempre fui muito interessada por esse universo das artes, né, da cultura, assim. Eu como agente, fazendo parte dos grupos, né. E no jornalismo eu acabei entrando justamente porque eu tinha vontade de fazer artes cênicas ou de repente fazer educação física para ser coreógrafa, né? Eu tinha muita vontade de seguir com a dança. Mas aí meu pai me sugeriu fazer jornalismo. Ele achou que eu sempre tive muita aptidão com jornalismo, que seria uma coisa legal, né? Que ele achou que eu teria capacidade, justamente por fazer teatro também, ter esse costume de falar com o público, né? E acabei Uhum. cursando o curso de jornalismo também porque quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, um pessoal em Teutônia abriu uma rádio comunitária e me chamaram para fazer parte. E primeiro eu achei bizarro, assim, o que eu vou falar, sabe? Pensa, eu vou falar o quê nessa rádio? Vocês estão loucos? Não quis, né? Disse, não quero, não quero. E eles insistiram e eu acabei topando no fim das contas e foi ótimo, assim, eu amei fazer. E foi a primeira vez que eu tive um programa, não era cultural, assim, mas era um programa de música, música popular brasileira. E já era muito bom, assim, eu não falava muita coisa, só dizia o nome do programa, o nome das músicas e só, assim, e tchau, e, enfim. Ou uma e outra participação que tinha e tal. Mas sempre meio travada, meio tímida, assim, com vergonha. Mas aí, com o tempo, né, achei que talvez fosse bacana fazer jornalismo mesmo. E me inscrevi no vestibular da Univates em Lajeado. E fiz, né, comecei a fazer e trabalhando numa loja de departamento. Fazia o serviço de crediário e análise de crédito numa loja de departamento.
E resolvi viajar também para os Estados Unidos, quis conhecer ter outra experiência, conhecer outra cultura, aprender inglês. Fui para os Estados Unidos, Uhum. fiquei um meio ano lá. E aí, quando eu voltei com muita vontade de trabalhar com jornalismo, sabe? Não sei, é que quando eu estava lá também, eu comecei a escrever um blog, então isso começou a me dar uma rotina maior de escrita e me deu mais vontade de fazer jornalismo do que eu tinha antes. E aí quando eu voltei, eu já não tinha mais emprego e comecei a levar currículo para os lugares. E um desses lugares era o Grupo Popular de Comunicação, que é lá em Teutônia. E aí eu fazia rádio, revista e jornal ao mesmo tempo, né, para esses três produtos que o grupo tinha. De lá resolvi que eu queria crescer um pouquinho mais, então eu quis trabalhar na Rádio Independente, que era a maior rádio do Vale do Taquari, a rádio que tem maior abrangência por lá, muito rádio news. E comecei a tentar trabalhar lá, consegui, e trabalhei lá por uns 2 anos mais ou menos. Nesse meio tempo já queria também trabalhar com televisão, eu sempre fui muito inquieta, assim, as coisas me pareciam sempre que perdiam a graça muito rápido. E quis trabalhar com televisão e comecei também a fazer um trabalho voluntário na universidade onde eu estudava, que era a Univates, que tem uns estúdios incríveis, assim, tem uma possibilidade muito boa, assim, para os alunos de praticar, né? E aí comecei esse trabalho voluntário na Univates. E aí quando eu saí da Independente, eu comecei a trabalhar de forma fixa na Univates. E aí eu trabalhava na Rádio Univates e na TV Univates. E na rádio era assim, era a coisa que eu mais amava, assim, porque eu era um programa de música, né, era chamado Barulhinho Bom, das 9 ao meio-dia. E eu chegava umas 2 horas antes, programava as músicas, adorava pensar o set, pensar que música vinha depois, pensar nessas sequências, assim. E com o tempo eu comecei também a querer fazer entrevistas, né? Entrevistar o pessoal, pelo menos aqui de Porto Alegre, né? Eu já fazia algumas lá do interior, mas queria começar a entrevistar gente daqui. E aí comecei a tentar fazer isso também, fazer por telefone. Às vezes convenci as pessoas a ir para lá, alguns artistas daqui chegaram a ir para lá, então aí que eu comecei assim a achar que eu realmente podia fazer isso, que eu queria fazer isso. E aí, como eu já te falei, eu sou meio inquieta, eu sempre quis muito morar em Porto Alegre. E nesse meio tempo me formei, fiquei um tempo ali também, mas já não estava mais sendo suficiente, assim. E aí eu vim para Porto Alegre tentar trabalhar, entreguei currículo em alguns lugares, fiz alguns freelas e tive alguns convites, mas quando rolou o convite não tinha como, né? O salário era muito baixo e tal, não ia conseguir pagar um aluguel aqui em Porto Alegre. E aí, no fim das contas, o Nando Gross, que era o gerente da rádio, me chamou para trabalhar na Guaíba. E aí, tô lá até hoje. Me diz uma coisa, tu acha que tu escolheu jornalismo cultural ou ele te escolheu? O que tu acha que foi? Eu Quem, acho, quem escolheu eu primeiro o acho que outro? fui eu. Acho que fui eu que escolhi. Acho que a cultura sempre esteve presente na minha vida. Então, pode ser que a cultura tenha me escolhido, mas eu escolhi o jornalismo cultural. Hoje é muito forte na nossa vida, na vida de todo mundo, né? As redes sociais, né? Que importância que tu dá para as redes sociais para quem faz, por exemplo, jornalismo cultural? Eu acho que as redes sociais são fundamentais para quem faz jornalismo cultural, justamente porque eu vejo que os veículos de comunicação de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não apostam mais tanto na cultura, né? A gente tem poucos exemplos, poucos programas, poucos enfoques na área cultural. Claro que tem, mas eu acho que é pouco. Então, acho que as redes sociais acabam sendo um importante veículo de divulgação, também de disseminação de informação, também de reflexão, né? Então, acho que as redes sociais são importantes nesse sentido. E não sei se o YouTube se inclui, né, nesse mundo de redes sociais, ou mesmo blogs, né, ou sites, né, com notícias e informações e artigos. Acho que é fundamental, tem que estar na internet, porque os veículos tradicionais, eles não estão apostando mais tanto, já faz bastante tempo, e não tem como, né, é uma forma muito boa de chegar nas pessoas, é fácil de chegar nas pessoas através das redes.
É, por exemplo, esse meu programa que eu faço, eu fiz ele fundamentalmente numa rede social, né? Quer dizer, não haveria como fazer ele de outra forma, ainda mais em uma situação de pandemia, né? Se tu Sim. fosse, se tu perguntasse, o que que tu sugere, por exemplo, a um estudante que vai fazer jornalismo hoje? Que dica tu daria para ele? Ai, eu diria para ter paciência, sabe? E para chegar no mercado já sabendo que vai ter que fazer um milhão de coisas. Talvez eu diria para pensar um pouquinho melhor, pensar se não tem outro tipo de aptidão, fazer outra coisa, né? Mas eu acho que a gente precisa, assim, o mundo precisa de bons jornalistas e fico feliz sempre quando eu vejo pessoas bacanas, assim, que têm um interesse e iniciativa que me atua, né, na faculdade, eu acho que é fundamental, assim. Mas acho bom também ter a noção de que não é flores tudo, né? Parece que é puro glamour, que é tudo muito fácil. Acho que a internet também dá um pouco essa ideia pra gente, assim, de que as coisas são maravilhosas, né? A gente acaba sempre mostrando o nosso melhor nas redes sociais, por exemplo, e as dificuldades às vezes vão ficando de lado, né? A gente não conta tanto as coisas ruins que a gente vive, que a gente faz, então não dá para se deslumbrar. E acho importante também sempre estudar, pesquisar, mesmo na hora de entrevistar alguém, sabe? Claro, vai depender do veículo que a pessoa vai fazer, mas acho que a gente tem que ter o conhecimento sobre a pessoa que a gente está entrevistando, sabe? Eu sempre prezo muito por isso. Às vezes acontecem coisas na correria, as pautas de última hora, mas acho importantíssimo ter noção, saber e pesquisar e chegar bem preparado, né, para tudo, assim, para todas as pautas possíveis. Sim, eu vi hoje que tu entrevistou o Adrian Drexler, né? É, o Me Daniel diz uma Drexler. coisa, como é Daniel Drexler, eu sempre esqueço, eu sempre me confundo com o primeiro nome dele. Mas me diz uma coisa, como é que é a rotina do jornalista cultural? Porque eu não sei como é que foi, de repente consegui entrevista com ele, mas como é que é a rotina como é que se prepara, né? Como é que vive, enfim, o jornalista cultural? Eu posso dizer da minha experiência, assim, é que como eu não sou exclusivamente jornalista cultural da Guaíba, né, eu apresento o programa Sete Guaíba, que é cultural, mas eu também desempenho outras funções. Eu sou repórter de geral, apresento alguns programas, ou eventualmente tenho outras pautas, já fiz futebol há um tempo, então eu acabo não conseguindo focar só no jornalismo cultural, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Mas, bom, a minha rotina eu faço apurações, então, na rádio, né, eu recebo as pautas e vou atrás, a gente grava, entra no ar, enfim. E também, em relação ao jornalismo cultural, para conseguir as pautas é tudo uma construção, assim. Eu lembro que lá no início, quando comecei a ter alguns programas de cultura, eu tinha que pesquisar muito, eu tinha que cavocar, eu tinha que descobrir quem é a pessoa, com quem que eu falo, onde que tá, né? E foi realmente isso, assim, foi de mandar e-mail, procurar o Instagram do artista que eu achava que eu queria entrevistar, ver se tinha algum tipo de informação, se não tinha, eu ia atrás, tentava buscar um e-mail, qualquer coisa, porque se eu tiver um não, paciência, né? Mas assim eu consegui umas entrevistas bem legais, só tentando, assim. E com o tempo as coisas começam a chegar, sabe? A gente cria relações com algumas produções, algumas produtoras, que nem com o tempo eu consegui criar uma boa relação aqui em Porto Alegre. E agora eu já estou conseguindo também construir uma relação legal com assessorias e produtores de São Paulo, assim, que vem chegando. Os e-mails simplesmente começam a chegar, assim. E é muito legal, assim, mas é muito disso, de construir essa relação, né? As coisas não vêm prontas, assim. Por exemplo, a Tereza Cristina é uma mulher sensacional, uma cantora sensacional, que eu entrevistei tentando. Entrei em contato, mandei um e-mail e rolou, sabe? Claro que eu sei que a Guaíba tem um peso, né? A rádio tradicional de Porto Alegre, e também acho que facilita, não sei se é tão simples para veículos independentes, mas eu acho que é isso, é construção, assim, e tentar se jogar. O não, a gente, é aquela coisa clichê, né? O não a gente tem. O não, eu costumo dizer que o não faz parte, né? O não já. É. Porque, por exemplo, como esse meu programa que eu estou elaborando foi mais ou menos nesse sentido como tu está dizendo, quer dizer, parece que eu estava me vendo, entendeu? Porque como é um trabalho que eu faço sozinho, que eu digo de eu-keep, né? Eu
penso quem é que eu quero entrevistar. Daí eu fui atrás de uma Camila Dias, eu fui atrás de outras pessoas e tudo mais. O que eu fiz, né? Como tu lembra, né? Eu fiz aquele textinho básico e mando pra pessoa com uma fotinha, papapá. O máximo que acontece é não responder. Às vezes, e isso eu entendo. Entendo, por exemplo, quando a pessoa diz, olha, como já me disseram, olha, não vai dar. Sabe, eu sou super aberto, beleza, nem esquenta a cabeça. Agora, gosto muito quando a pessoa diz, gostei, vamos lá, vamos fazer. E aí, pra mim, é muito bacana. Sim, sim, sabe? é ótimo. Porque tu vê que a coisa começa, como tu disse, ela começa a andar sozinha, né? Uhum. Claro que tem muito, desculpa, tem muito também do respeito, eu acho, assim, com as pessoas, daí que eu digo da construção, né? É pelo menos tu demonstrar seriedade, né? Demonstrar, acho que também acreditar no teu projeto e ter muito respeito. Eu tenho muito respeito por todo mundo, assim, tanto, sei lá, de Tereza Cristina, Jorge Drexler, a artistas daqui que estão lançando o primeiro single, sabe? Então, acho que é muito isso, assim, é respeitar e entender e conhecer eles também. E legal também, assim, por exemplo, eu entrevistei alguns músicos, né, de bandas mais conhecidas ou menos conhecidas, mas todos que me deram entrevista ficaram super felizes, entendeu? Ficaram super, assim, satisfeitos, sabe? Eu via que havia uma boa receptividade, né, no trato, né? Naquela conversa era uma coisa que rolou legal, sabe? Olha só, eu quero fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo, porque outros amigos, outros colegas meus da faculdade estão fazendo também um programa sobre futebol, em que eles criaram um podcast e um perfil no Instagram para discutir, para apresentar, para quem não conhece, para quem conhece, a Libertadores da América. Se chama La Copa Podcast. São 3 colegas meus da faculdade que estão fazendo uma coisa que nem eu estou fazendo aqui, só que eles fazem mais para o podcast, né? Eles entrevistam jornalistas ou ex-jogadores que participaram do torneio e contam suas histórias e tudo mais. Então, para quem quiser acompanhar, quem quiser assistir lá, lacopa.podcast. Eu conversei com eles, falei, vamos fazer esse troca-troca, eu aviso vocês me avisam, vamos fazer. E tá dando certo, tá dando super, super certo. Camila, tu tem um site que leva o teu nome, né? Camila, diz o Camila, wordpress.com. E esse site, os textos mais recentes são de hoje, inclusive, e são textos referentes como eu vi lá, uma DVD-teca, né, na Restinga, que é uma organização da Secretaria da Cultura Municipal, e um trabalho sobre Bob Dylan acústico, né? Me diz uma coisa, qual a importância de ter esse tipo de espaço para produção de conteúdo para quem faz jornalismo cultural? Eu vou te dizer que eu queria produzir muito mais conteúdo em forma de texto do que eu consigo, né? Porque eu passo 8 horas na rádio e aí também inventei de fazer vídeos para o YouTube, daí eu não tô assim sobrando muito tempo. Mas esses textos que eu postei agora recentemente são textos das assessorias que eu recebo, que eu acho legal de divulgar, dar uma força, né? E também faço alguns artigos baseados em entrevistas que eu fiz, né? Com grandes pessoas, grandes personalidades. E acho que é fundamental, assim, porque é mais uma plataforma, é mais uma maneira de chegar nas pessoas, às vezes até dar uma certa credibilidade pro evento, né? A pessoa, não estou dizendo no meu caso, mas qualquer outro blog, assim, ou outro site, a pessoa, quando o jornalista posta o texto, é uma forma também de divulgar, e aí já printa, já compartilha no Face, no Twitter, já compartilha também no Instagram. Então, talvez ajude um pouco a dar mais visibilidade, né? Porque a pessoa pode dizer, olha aqui, ó, o Roger Lerina está falando do meu texto. Então, é uma maneira de dar um pouco mais de amplitude, né, para a divulgação do trabalho. E aquilo, né, da comunicação que a gente chama multiplataforma, né? Porque ela abrange e ela, por exemplo, ela pode chegar numa pessoa, de repente, na Europa, ou enfim, em outro lugar, né, do mundo, né? E ter uma abrangência muito maior. Por exemplo, quando tu vê um jogo qualquer transmitido pelo Facebook, como se viu já algumas vezes, é impressionante. Quer dizer, são 15 maracanãs vendo o mesmo jogo, entendeu? O público que assiste aquele jogo jamais seria imaginado num estádio de futebol tradicional, né? E é uma comunicação que impressiona. E o que eu acho também que nesse sentido, assim, o que conta muito também é a experiência, né?
acho que é super válido um jogo online, assim, acompanhar, já que tu não tem como estar lá, ou mesmo os shows que estão acontecendo de forma online. Acho que Uhum. são super positivos, acho que ajudam também os artistas, né, trazendo para o nosso assunto, a movimentar um pouco o caixa, né, já que eles não estão conseguindo trabalhar tanto tempo, mas ao mesmo tempo aquela experiência, né, daquela vivência, a gente perde. Então, acho que é super válido, assim, só que eu acho que não vai ter como substituir jamais esse contato presencial, né? Esses espetáculos que acontecem com a gente conseguindo estar ali sentindo a energia do artista e a energia de quem está na plateia junto. Eu ia. A minha próxima pergunta era justamente nesse sentido. Porque assim, nesse ano pandêmico, porque a pandemia não acabou, né? Apesar das pessoas acharem que a pandemia acabou, tá fazendo festa e tudo mais, ainda estamos em clima de pandemia, ainda estamos em pandemia, enfim, e de maneira bastante acentuada. A palavra central do ano foi reinvenção. Né? As pessoas, vamos nos reinventar, vamos nos reinventar. A palavra central do ano foi a palavra-chave do ano foi reinvenção. E dentro dessa reinvenção, desse conceito de reinvenção, surgiram as lives, como tu mesmo colocou agora há pouco. Claro, vários tipos de lives, as mais diversas. Tu acha que essas lives para shows, por exemplo, elas vieram para ficar ou foram só um momento que vai ser lembrado depois, quando tudo isso passar? Eu acho que muitos artistas vão incluir esse tipo de evento online nas suas estratégias de divulgação, nas estratégias de chegar nas pessoas. Porque, principalmente, sei lá, se for para tocar para um público de outro país. O próprio Daniel Drexler, né, como a gente conversou hoje, o que ele vai fazer sexta-feira no lançamento do disco? Ele vai fazer um show presencial no Uruguai, para um público restrito, claro, mas vai fazer um show presencial e também vai transmitir online para quem pagar o ingresso para ter acesso ao show. Então, eu não tenho dúvida de que as pessoas vão incluir isso nas suas práticas, né? Eu só acho que ainda tem gente que é resistente, que não gosta, que não quer fazer. Tem gente que também não gosta muito de assistir coisa online, assim, shows, espetáculos online, eu super entendo. Mas eu acho que é realmente um caminho assim sem volta. As pessoas vão estar mais na internet, eu acho. Mas também não consigo, como eu falei antes, imaginar um mundo sem shows, sem espetáculos físicos, assim, sem aquela troca de energia e de fluidos, né? Que é o que acontece. De repente tu vai ter a opção, né? Por exemplo, um show qualquer, tu pode de repente optar ou por assistir em casa, como nós estamos aqui, ou mesmo ir presencialmente. É. De repente até o ingresso ser mais barato, sei lá. Já tem um pouco isso com os shows, né, que são gravados e ficam disponíveis no YouTube, mas acho que essa experiência de ver alguma coisa exclusiva, né, eu acho Ao que, vivo. e ao vivo, acho que as pessoas vão... Tem muita gente que gosta, sim. Eu te confesso, sim, que eu tenho um pouco de dificuldade de me prender, assim, em alguns espetáculos, mas um show que eu vi do irmão do Daniel Drexler, que é o Jorge Drexler, que ele fez um show ao vivo, assim, aquela experiência foi sensacional. Porque também não é só parar na frente da câmera, claro que tem lives acontecendo assim, e é como as pessoas estão conseguindo fazer, né, nesse momento, tem gente que só consegue fazer assim, mas também tem muita produção por trás, né? Esse que eu falei do Jorge foi um espetáculo sensacional, de luzes, de planejamento, sabe? Então, acho que é aí que esses artistas precisam apostar para conseguir captar também esse público e conseguir fazer com que as pessoas paguem, porque esse show do Jorge eu vi de graça, tá no YouTube, mas eu teria pago tranquilamente para assistir um show como esse mesmo à distância. Legal e realmente me parece também, né, que é uma plataforma que veio para ficar, né? Uma possibilidade, enfim, né, de tu colocar um ao vivo e a pessoa tá em casa, ou tá no outro país, no outro continente, às Outro vezes, planeta. assistindo para o planeta, né? Isso é o planeta. Assistindo no mesmo show que eu estou em Porto Alegre vendo, né? Quer dizer, é uma hipótese, né? É uma possibilidade que deve ser pensada, né? Até porque, como tu mesma disse, né? A questão financeira é muito importante para os artistas, né? Eles estão, de repente, tem essa necessidade, tem essa questão de buscar, né? Com mais premência, com mais rapidez, né? E Me diz uma deixa coisa. eu só incluir uma coisinha, Diga. até nesse sentido de retorno aos poucos, né?
Acho que sim, tem muita gente que perdeu emprego, muita gente que ficou sem grana nesse período. Não estou falando dos artistas, estou falando do público em geral, que perderam emprego, não Sim. tem dinheiro e a cultura não vai ser prioridade para essas pessoas, né? Quando as coisas voltarem. E eu consigo também, eu fico pensando sobre qual é o valor desses ingressos, né? Qual vai ser o valor desses ingressos quando as coisas voltarem, porque... Né? Como é que tu vai fazer para pagar um show grande, por exemplo? Como é que tu vai fazer para trazer o Drexler aqui para o Araújo Viana ou para o espetáculo que for, com menos gente, né? Nesse meio, entre meio, assim, quando as coisas terminarem, a gente conseguir voltar aos poucos, né? Então, acho que os ingressos vão ser mais caros, as pessoas não vão ter a cultura como prioridade, e aí a internet talvez seja realmente uma boa maneira de continuar consumindo cultura por um preço mais barato, né? Acho que um ingresso de internet é mais barato. E tem uma coisa também que é muito legal, que tem muitos shows que são feitos pelo Zoom, não pelo YouTube ou pelo Insta, e aí pelo Zoom ou outras plataformas, as carinhas das pessoas ficam lá disponíveis para o artista. Então também tem uma troca diferente, né? Também eu acho que é positivo. Aí tô falando demais. Sim. Não, fica tranquila, fica bem tranquila. Me diz uma coisa, se tu reencontrasse hoje aquela menina que decidiu por jornalismo, na tua frente, o que tu diria para ela? Eu diria, tudo isso está certo, continua, muito bom. Mas eu também acho que eu diria para ela ser menos agitada, menos teimosa, assim. Eu sempre fui muito explosiva, assim. Hoje eu já sou muito mais calma, mas eu era muito explosiva, então eu diria para ela ter calma, que no fim dá tudo certo. E uma outra pergunta, como é que tu vê o cenário cultural gaúcho na atualidade, mesmo com a pandemia? Eu acho que o cenário gaúcho está bem pulverizado, assim. Eu vejo muita gente fazendo trabalhos muito bacanas, só que eu não tô sentindo, assim, uma cena palpável, sabe? Claro, a gente está no meio da pandemia, a gente está com todas essas dificuldades, a gente tem artistas super consagrados, que seguem super bem, fazendo shows há 20 anos, né? Tem bandas que estão aí na estrada há muito tempo, artistas também que conseguem lotar os espaços há bastante tempo. E também tem uma galera super jovem que está começando também a entender como fazer a música, como fazer a arte, como se colocar. Eu vejo também uma dificuldade eu acho que não, acho que é uma vontade de se afastar de qualquer tipo de rótulo. Eu vejo assim, hoje é difícil eu entrevistar alguém da nova geração, assim, e perguntar que tipo de som que tu faz, né? O que é isso? E aí é sempre uma mistura, assim, de vários estilos. Poucas bandas dizem, eu faço rock, ou eu faço, sei lá, reggae. É sempre uma mistura, assim. Claro, tem algumas bandas específicas, né, que se colocam assim, mas a maioria tenta se descolar um pouquinho de qualquer tipo de rótulo. E acho que já faz tempo, assim, que existe essa vontade, assim, essa necessidade de se deslocar, mas acho que tá mais ainda, assim. E, eu gosto muito, né, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de tudo que é feito aqui no Rio Grande do Sul. Acabo sempre pendendo pra música, então às vezes me pergunta o cenário cultural, eu tô falando de banda, tô falando de música. Mas eu vejo também grupos de teatro super fortes, assim. Eu sou também muito encantada pelo teatro. Acho que tem grupos muito bons, muito firmes também aqui. Claro, passando dificuldade com esse período de pandemia, mas eu acho, assim, a nossa cena cultural muito rica. E aí tem dança, tem tantas outras modalidades de cultura e de arte, assim, que o Rio Grande do Sul tem, que às vezes eu acho que também não podia ser um pouco mais vista, assim, sabe? Eu digo até em termos de grupos de comunicação. Já comecei falando isso, né, que tem pouco, mas eu acho que a gente deveria incentivar um pouquinho mais a gente enquanto jornalistas, assim, porque tem muita coisa bacana sendo feita e às vezes essas coisas bacanas não têm a visibilidade que mereceriam. É que muitas vezes as pessoas têm a falsa ilusão, ou têm a ilusão, porque a ilusão já é falsa, né? Mas tem a ilusão de que por estar na internet, ou por estar no meio virtual, todo mundo está vendo o que tu está fazendo. E não necessariamente assim. Né? Quer dizer, tu tem a ilusão de que
o mundo inteiro está nos assistindo. Não, não tá. Não. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Não, não tá, não tá. A gente vive em bolhas, né? Exato. E a gente vive em bolhas há tempo, assim, mesmo antes da internet. A gente já tinha o convívio Isso. social, a gente ia num determinado bar, meus amigos do meu bar iam naquele bar, ou a gente ia em tal lugar. A gente já vive em bolhas, né? Só que agora acho que ampliou um pouquinho mais, né? A internet ampliou um pouco essa bolha, mas a gente segue dentro de uma caixinha. O que mudou foi a forma de tu entender a bolha, porque ela sempre existiu, né? Na realidade, como tu diz, é o pessoal do colégio, é o pessoal do trabalho, é o pessoal é a família, Total. enfim. Né? E aí tu insere uma outra bolha que tu conhece, de repente teu namorado, teu marido, né? Conhece outras pessoas. Aí tu começa a criar bolhas em cima de outras bolhas, né? Mas na realidade, enfim, sempre é uma bolha. E aí tu acha que as Né? pessoas concordam contigo, que todo mundo gosta do mesmo tipo de música que tu, ou Exato. daí tu fica de cara que não fica chateado que a pessoa não gosta, então acho que a gente tem, bem que tu falou, é uma ilusão assim de que todo mundo está vendo tudo, e a internet é bizarra assim, né, porque tem os algoritmos e às vezes, sei lá, 10% das pessoas veem que tu posta, se tu não cria uma rotina, e eu penso muito sobre isso e hoje, assim, eu me nego, por enquanto, a entrar nesse sistema dessa forma, sabe? Que faz tão mal, às vezes, para as pessoas, que quanto mais eu postar, se eu fizer enquete, se eu promover engajamento, aí mais pessoas vão me ver. Eu já vi, por exemplo, quando eu posto coisas que eu sei que vão gerar engajamento, ou que eu faço perguntas e as pessoas respondem, a quantidade de pessoas que visualizam os meus stories já aumenta, já dobra, triplica. E eu acho isso muito ruim, sabe? Acho que isso causa outra ilusão, assim, de que tu tá bombando, mas é só o algoritmo e no dia seguinte, se tu não fizer algo para gerar engajamento, tu também já não vai mais ser visto. Então, eu acho bem ruim isso, assim. Nesse sentido, a internet eu acho que é bem ruim. É uma visibilidade artificial, tu diria. Acho que sim. Acho que, claro, tu vai ser visto, mas Sim. né, as pessoas que viram realmente estão interessadas naquele conteúdo, gostam de mim, realmente, se eu fosse um artista, gostam da minha arte, ou estão aqui só porque eu gerei engajamento, sabe? Então, é uma coisa meio Sim. estranha, assim. Eu escrevo em dois sites, né? Já faz algum tempo, e eu aprendi uma coisa. Isso eu aprendi, e também eu reforço com esse programa que eu estou fazendo no Instagram. É criar um horário. Tipo, eu criei um horário no programa, que é segunda e sexta-feira. Aí, o que acontece? Volto a falar. Como eu trabalho em equipe, eu posso me reunir na minha equipe e decidir como eu vou fazer. Sim. Por exemplo, tu disse, pode ser às 9? Eu falei, pode ser às 9, beleza. Quer dizer, a equipe decidiu, ok. Eu vou entrevistar um músico agora quinta-feira. Não é sexta, nem segunda, é quinta. Porque eu achei que era ideal, ok, vamos fazer no outro horário, vamos fazer no outro horário. Eu entrevistei, por exemplo, pessoas como o Tony Crocos numa quinta-feira, numa terça-feira. Por quê? Eu não podia perder uma entrevista com um cara desses, porque não era na segunda nem na sexta. Sim. Vamos embora. Sabe? Então, mas eu sei ao mesmo tempo que segunda e sexta se cria como meio que um hábito, as pessoas criam um hábito. Meio que estão esperando. Não sei até onde isso é verdade, mas me venderam esse peixe dessa maneira. Eu acho que sim, acho que sim. Até a gente tem essa experiência no rádio, na televisão, por exemplo, que é de criar o hábito, né? Tu vai ver, o Sete Guaíba não começa um dia às 8, um dia às 7, um dia às 6. Claro, tem questão comercial, tudo, mas existe aquele hábito. E eu gosto muito de, por exemplo, eu tenho quadros no programa, a dica de cinema da comida de cinema do chefe Roberto Alves, eu rodo na sexta. Sexta é o dia de ouvir o chefe. Terça é dia de ouvir outro quadro. Entendeu? Acho que tem sentido mesmo. Acho que essa questão faz sentido, porque já é uma coisa que é maior do que a internet. Antes da internet, né? A gente já tinha essa questão da rotina, do hábito, do ouvinte, do espectador, do internauta. Se criar esse hábito mesmo de esperar, né? Segunda-feira eu sei que tem a live do Ulisses, acho que eu vou lá ver. Legal, tá bom. Camila, eu quero muito te agradecer por ter disposto esse tempo todo para ficar comigo aqui conversando, fazendo esse bate-papo. O pessoal fala que a entrevista, mas para mim é um bate-papo, entendeu? Eu tento tornar a coisa muito mais assim, maleável, muito mais tranquila possível, sabe?
Até às vezes me criticam, tu é muito assim, tu deixa muita coisa muito... Não, mas eu acho que é a minha forma de conversar com as pessoas, até de entrevistá-las, entendeu? Fala. Se eu pudesse dizer uma coisa, vai por aí, segue por aí, eu acredito muito nisso também. Tento fazer assim as minhas entrevistas, acho que é bem por aí, fazer a pessoa se sentir à vontade para falar e conversar, né? Porque esse distanciamento, assim, eu acho que não é legal. Eu até vou abrir uma sessão para te confessar, tá tudo, eu criei um roteirinho, tá? Não, mas isso aí tá certo, tem que ser. Porque eu acho que eu aprendi uma coisa na faculdade, que a gente não pode contar com a memória. Concordo. A memória vai te trair inexoravelmente, né? Mas não pode seguir o roteiro à risca, né? Não. É isso. Claro. Eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Quem é Camila Diesel? Eu faço essa pergunta para os ouvintes e eu não sei dizer. Eu acho que a Camila Diesel é uma jornalista que mora em Porto Alegre, é muito feliz na sua casa, com cachorros. É uma pessoa que sente... Tá me ouvindo? Tô aí? Tô. Agora tô. É uma pessoa que aprendeu a ser mais tranquila ao longo da vida, assim, ser menos explosiva, como eu te falei há pouco, que ama muito a família e que nesse momento está sentindo muita saudade dos pais, da irmã, do irmão, que, né, estão afastados por causa do coronavírus. Acho que é mais ou menos isso. Camila Diesel, muito obrigado por ter, mais uma vez, eu te agradeço por ter participado do Bate-Papo Cultural, edição número 22. Lembrando as pessoas que na quinta-feira, às 20 horas, eu vou entrevistar o vocalista da banda de thrash metal Gomorra, MD. Camila, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Eu que te agradeço, adorei fazer parte desse teu projeto. Adorei o papo. Obrigadão. Um abraço. Valeu.